Liga sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, mais que vencedores, é o tema da mensagem. Romanos 8, versículo 31, Paulo dizendo sobre a nossa vitória, que nós temos que batalhar para vencermos. Ele diz: que diremos, pois? Você já abriu? Romanos 8, 31, amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Podemos assentar. Ele começa o texto dizendo o que nós podemos dizer sobre todas as coisas que muitas vezes têm acontecido conosco. Aí ele diz assim: se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Qual é o ser humano, qual é a imposição, qual é a situação que pode ser contra nós? Você já parou para pensar nisso? Deus é por você. O que é que tem podido ser contra você? Não tem alguma implicação muito errada se tem existido pessoas ou coisas que têm estado contra você? Ele diz assim, vamos analisar por este ângulo. Ele diz: Deus não poupou Jesus. Ele deu Jesus. Então, se ele deu Jesus, aí ele diz assim: como é que ele não vai nos dar todas as coisas? Vamos analisar, ele diz, vamos analisar. Deus deu Jesus. Se ele deu Jesus, ele vai dar todas as coisas. Aí ele diz assim no versículo 33, quem vai intentar acusação? Quem vai condenar? Quem pode condenar? Quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Primeiro ele fala que Deus é por nós. Segundo ele fala sobre o amor de Deus por nós. E no 33 ele diz: nós somos escolhidos de Deus e justificados. E no 34 ele diz assim: quem é que pode nos condenar? Se Cristo morreu por nós e ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Então eu queria que você olhasse para o versículo 31. Ele diz assim, o versículo de número 31. Ele diz que Deus é por nós. No versículo 32, Deus nos ama. No versículo 33, não pode existir acusação, porque somos pessoas escolhidas. No 34, ninguém pode nos condenar, porque Cristo morreu por nós. Com essas 4 situações, nós vamos iniciar a mensagem sobre pessoas que entenderam isso. Elas entenderam que eram pessoas que Deus estava com elas, que eram pessoas amadas por Deus, que eram pessoas escolhidas por Deus e eram pessoas das quais Deus as escolheu, dando a elas condições de preeminência. Eu quero falar sobre a primeira pessoa que não aceitou a condenação sobre si. Quero que você vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 4. Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4. A história de Jabes é bem poucos versículos, apenas aquilo que nos elucida e nos mostra alguém que não aceita. Quero falar sobre uma condenação chamada dores alheias. Todas as pessoas que nós vamos falar são pessoas que rejeitaram uma situação. Elas tiveram poder de escolha e rejeitaram. É muito comum você contemplar no meio dos crentes pessoas que traz 1 Crônicas capítulo 4, versículo de número 9 e 10. Vou reorganizar a fala para você entender. Muito comum no meio dos crentes, pessoas que trazem dores alheias em suas vidas, e por meio dessas dores alheias, elas foram marcadas e sentenciadas para o sofrimento. A mãe e o pai tiveram algum tipo de problema, o filho viveu aquilo, e eles continuam fazendo de suas vidas uma jornada de acusação
e uma jornada de condenação. A Bíblia diz: quem é que pode nos condenar? Quem é que pode ser contra nós? Jabes não tem culpa que o parto da mãe foi difícil. Eu quero começar por aí. Você não tem culpa pela atrocidade que seu pai e sua mãe sofreu. Você não tem culpa daquilo que aconteceu com seu pai e com a sua mãe. Você não teve escolha. Você pode escolher o pai que você teve, a mãe que você teve? Não. Só que hoje você pode escolher o tipo de vida que você vai ter. Você pode escolher, por exemplo, dizer assim: não, eu não quero esse pai que me rejeita, eu não quero essa mãe que é indiferente, eu vou trocar. Você pode fazer isso? Não. Só que hoje você pode trocar o seguinte: eu não quero mais a historicidade deles, aquilo que eles passaram para mim, eu posso trocar de vida. Eu não preciso viver conforme aquilo que eles deixaram para mim. Eu não preciso dar continuidade ao sistema emocional que eu recebi. Quando Jabes nasce, foi um parto muito difícil, e a mãe diz assim: você vai chamar Jabes, aquele que onde estiver haverá dor e tristeza. Ele falou: o quê? Eu não. Quando era pequeno, Jabes, cresceu. Peraí, eu vou orar, vou mudar isso aí. Eu vou mudar essa situação. Quantas condenações existem na vida de pessoas que elas carregam sobre si por causa de que o pai sofreu, que a mãe... mas meu pai também não teve nada. Tá, tudo bem, o problema é deles. Só que você não pode carregar a herança negativa, nociva que eles te deixaram. Você tem a opção de fazer troca. Quantas coisas na sua vida é um resultado da sistemática do relacionamento que você teve familiar? Quantas vezes hoje você luta com um hábito ruim, você luta com o sistema da carne, dizendo: isso aqui veio do meu pai, isso aqui veio da minha família, isso aqui é algo assim timbrado na minha vida que eu não quero mais para mim. E você luta contra aquilo, e parece que quanto mais você luta, mais aquilo impregna, mais aquilo fica incrustado na sua vida. Então o que é que você precisa entender? Que você não precisa levar adiante o sistema falido do seu passado no sistema de relacionamento. Você não precisa levar condenações alheias. Você não precisa ser como o seu pai ou ser como a sua mãe. Você não precisa ter a atribuição negativa deles, porque você e eu fomos adotados por Deus. Hoje você não é mais rejeitado. Hoje você não é mais inferiorizado. Hoje você não é mais comparado. Tua mãe vivia te comparando, teu pai vivia te comparando. Hoje Deus olha para você e diz: você é único. Eu morri por ti, diz Jesus. Então você precisa entender que existe uma condenação chamada condenação alheia, onde as pessoas transferiram para você suas neuras, seus dissabores, sua loucura. E aí sua mãe era fria, pais ausentes, doentes, e hoje você traz toda essa carga, toda essa gama na vida. Não é seguro, não tem confiança, e traz os seus traumas, as suas dores, é vencido. Você está condenado. A quê? A sofrimento alheio. Só porque os seus pais, só porque eles vivenciaram um trauma, uma dor, e você simplesmente absorveu aquilo e aceitou a condenação, e hoje a sua vida é regida por meio dessa condenação. Mas o apóstolo Paulo diz: quem é que pode nos condenar? Quem é que pode ser contra nós? Aí vem a liberdade do evangelho, a libertação do sangue de Cristo. Você olhar para toda essa impregnação sobre a sua vida e dizer: eu não preciso mais viver dessa maneira. Jabes chegou a uma conclusão: eu não preciso aceitar sobre mim uma condenação de uma mãe que teve dores no parto, que lançou sobre mim. Eu posso mudar a minha sorte. Pode ou não pode? Olha em você, analisa por alto.
O que o abandono se transformou? Soberba, arrogância, abdução. O que a rejeição virou? Introspecção, enterrar talento. Quantas coisas está trabalhando ainda hoje? Foi lá 10, 15, 20, 30 anos atrás, mas ainda está fermentando dentro da sua vida, condenando você a uma situação paralela. Você não consegue andar no centro da vontade de Deus. Sempre você está pelas rebarbas. Isso aqui não se adequa àquilo, não se adequa àquilo outro. Por quê? Porque o problema não está fora de você. O problema está dentro de você, dentro da sua alma. Você não entendeu que existem coisas dentro da sua alma que trabalham acirradamente para fazer com que você fique desconfortável. Por que às vezes você não consegue lidar com situações adversas do lado de fora? Porque você tem uma questão mal resolvida do lado de dentro. Se todas as questões estivessem pelo menos administradas pelo Espírito Santo, não haveria nada fora de você que seria contra você, concorda? A Bíblia diz assim em 1 Crônicas 4, versículo 9: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, contando a história dele, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Dor, tristeza. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos ampliares, tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Espera aí. Só porque a minha mãe, no momento do parto difícil, trabalhoso, demorado, no ápice daquela sensação, daquela dor, me batizou, me rotulou com dores, eu vou carregar isso o resto da minha vida? Só porque a minha mãe não conhecia Jesus, ou conhecia, mas não tinha conversão, só porque eles tiveram problemas, só porque eu vou carregar isso sobre a minha vida, eu rejeito qualquer condenação sobre a minha vida. Isso é um ato cristão, isso é uma atitude cristã. Você recusar qualquer sentença alheia, qualquer sentença que venha de uma outra pessoa. É ou não é? Vamos trazer isso para o presente, para passar adiante. Tem crente que ele parece uma esponja. Um está mal-humorado, ele fica mal-humorado também. O outro está nervoso, ele fica nervoso também. Sentença alheia. Seu cônjuge não está bem, você não fica bem. Mas espera aí um pouco, então onde é que Deus está? Em nenhum lugar. Onde é que Deus está operando? Onde é que Deus está trabalhando? O porquê que você carrega condenações alheias? Por que as pessoas têm tanto poder de influência na sua vida e o Espírito Santo nada? O porquê que nós somos tão influenciáveis pelos seres humanos, deixando de lado a influência do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida? O porquê somos tão acessíveis aos semelhantes e tão distantes da mão de Deus, do poder de Deus e do domínio de Deus, senão que estamos debaixo de uma condenação alheia. Qualquer um muda o teu humor, qualquer um te lança dúvida, qualquer um controla a sua vida, qualquer pessoa ou circunstância muda você, muda a sua cabeça. Onde é que está o governo de Cristo? Onde é que está o poder de Cristo na sua vida, que exerce domínio e governo? Segundo, quero que você vá comigo em Gênesis 41. Quero falar sobre uma outra pessoa que não aceitou a condenação do embaraço. Embaraço é o que mais tem. Gênesis 41, eu quero falar sobre José. José era um moço que nasceu 10. Não nasceu 8, 9, nasceu 10. Fazer o quê? Às vezes você pinta seu cabelo, tem gente que já nasce com a cor, com o cabelo que você pintou. Fazer o quê? Você gasta dinheiro, o cabelo resseca, aí a pessoa tem aquilo natural. É ou não é? Você se esforça para mudar seu coração naquela área. Tem gente que já nasce com aquela área. É ou não é? Natural dele. Você fala, meu Deus, mas que sortudo. José nasceu 10. Nasceu 8, nasceu 9, nasceu 10. Ele tinha bondade? Tinha. Ele tinha fé? Tinha. Ele tinha pureza de coração? Ele tinha. Agora, e quem não tem, pastora? Vai atrás do prejuízo. Vai buscar. É aquilo que Jesus diz em Lucas. O reino dos céus é tomado à força. Se você não tem um coração bom, eu não ganhei de Deus, não.
O reino dos céus é tomado à força. Você vai atrás, você vai orar, você vai buscar, você vai exercitar, até esse coração ser novo. Até esse coração ser mudado. José nasce com uma promessa para Raquel e para Jacó. E a Bíblia diz que ele era um rapazinho muito amado por Deus. Ele tem sonhos da parte de Deus, com os feixes, com as estrelas do céu, o sol e a lua. E a Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam, porque ele era o querido do pai, porque ele sempre conseguia fazer tudo que era certo e agradar o pai. Você sabia que tem gente que tem raiva do outro, no caso de Caim, só porque o outro faz direito? Tem gente que tem raiva de você só porque você consegue fazer bem feito. Mas, pastor, eu não fiz nada para essa pessoa. Mas é porque a outra pessoa é frustrada, ela não é trabalhadora, ela não, eu vou atrás, vou melhorar, eu vou ser como aquela pessoa, eu vou tomar aquele... Não, ela resolve ter inveja ao invés de ser trabalhadora. Não é? Todo invejoso é preguiçoso. Por quê? Porque ele olhou, viu que é bom, vou trabalhar, vou alcançar, vou conquistar. Mas ele prefere invejar do que ser trabalhador. Aí a palavra do Senhor diz assim, que os irmãos dele invejam ele. Porque devia ser difícil também ser irmão de José. Não era fácil, né? O rapaz era 10, né? Como é que alguém ia conseguir ser 10,5? É igual ser irmão de Jesus. Você pensa que era fácil ser irmão de Jesus? Não era fácil não, meu irmão. Até os 30 anos não foi fácil para eles não. E José era assim. E os irmãos um dia planejaram, jogaram ele numa cova, não tinha água, graças a Deus. Venderam ele, foi vendido para o Egito. Chega no Egito, ele sofre tudo que você sabe. O que você sabe? Que ele sofreu injustiça. Todas as vezes ele colocava Deus, ele tinha Deus na vida dele. E ele, em Gênesis 41, ele faz uma homenagem aos filhos. Sobre a obra de Deus na vida dele. Ele reconhece duas obras de Deus na vida dele. Ele reconhece o Deus que o consolou da saudade do pai e da família. E ele levanta o memorial sobre o Deus que o fez esquecer do sofrimento. O seu passado, ele pode ser um memorial de exaltação a Deus ou um embaraço na sua vida. O seu passado de dor, de sofrimento, de rejeição, de traição, pode ser um memorial. O Senhor foi bom, me trouxe até aqui, me livrou, me guardou, me prosperou. Ou então, eu ainda tenho ódio, eu ainda tenho amargura, eu lembro como se fosse hoje. Peraí, como se fosse hoje? Nem Deus lembra mais, e você está remoendo o que um fez, o que o outro fez, o que o outro fez. Quem trabalha nesse esquema é o diabo. Deus trabalha com o esquecimento. Ele diz em Isaías, porque eu não me lembro dos vossos pecados, eu lanço no mar, mesmo quando como eles sejam como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. O nosso Deus é um Deus de perdão, de misericórdia. José resolveu perdoar, resolveu continuar. Ele tinha uma trajetória, ele tinha que optar, ou os sonhos que Deus tinha para ele, ou os embaraços. O que você escolhe? Agora, o que você está escolhendo? Os sonhos que Deus tem para você ou os embaraços? Aquela pessoa que te irrita, aquela outra que te critica, aquele problema aqui, aquela situação, aquele que te fez. Você está condenado. Condenado ao fracasso. Porque você está permitindo que circunstâncias sejam maiores que o propósito, que o plano e que o objetivo de Deus para a sua vida. Simplesmente você está entrando debaixo da condenação. O que fez José? Ele levanta 2 memoriais, segundo a obra de Deus na vida dele, que foram os 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele diz, Deus me fez esquecer do passado e da casa de meu pai. Ele consolou meu coração com respeito à saudade. Eu fico impressionada com gente que sofre muito. Eu nunca vi, o crente, ele tem uma tendência a sofrer, ele sofre muito. Uma coisa aconteceu faz tempo, a não ser a morte de uma pessoa muito querida, um filho, que às vezes é mais demorado, né? Filhos, eu estou dizendo.
né? É mais demorado. Mas existem pessoas que passam por problemas, elas ficam naquela estagnação, naquele embaraço, naquela amarração, não vai para frente, não olha o objetivo, os sonhos, os planos de Deus. Fica, ai como eu estou sofrendo, ai estou precisando esparecer. Está precisando esparecer? Busca o arrebatamento de sentido igual Pedro, vai para as regiões celestiais. É ou não é? Busca a presença de Deus, procura esquecer das coisas que foi. Acabou, já foi. Parece que fica dando alfinetadas em si mesmo. Ai, como eu estou sofrendo. Ai, já passou. Já passou, já foi. Já foi. Deus já deu o escape. Deus já enviou consolo. Deus já tem estruturado. Deus já quer que você vá adiante. E se ele ficasse assim, ai que saudade do meu pai, ai que saudade do meu pai, ai meus irmãos, eu nunca fiz mal a eles me traíram, eu vou fugir e vou lá matar um por um, não, ele seguiu a vida dele, eu vou ver o que é que Deus tem para mim. E foi isso que ele fez, ele foi atrás do que Deus tinha para ele. O que o ser humano tem para você, os que te embaraçam, ainda mais embaraça. O que Deus tem para você, libertação, projeto, vida em abundância, é o que você tem. Então você tem que escolher a condenação dos embaraços ou os projetos que Deus tem para você. Você é uma pessoa que você fica assim numa situação muito tempo? Olha, um ano, hein? Você chegar para uma pessoa que está morrendo, fala, o Senhor te dá 1 ano de vida, ela vai sair pulando de alegria. Às vezes você fica 1 ano amarrado numa situação, numa palavra que uma pessoa te fez, numa atitude que uma pessoa te fez. 1 ano perdido da tua vida. E aí, como é que faz? A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 41, versículo de número 50. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Gênesis 41, 51. Chamou José o primogênito Manassés, primeiro memorial dele. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de todo o meu desgosto, de toda a minha frustração, de todo o meu sofrimento. E gosta de ficar falando, quando eu era criança, quando eu era adolescente, meu marido me traiu, minha esposa não sei o que, aquele fez aquilo. Deus faz esquecer do trabalho, do desgosto. Trabalho aqui significa desgosto, frustração. A mesma linguagem de Eclesiastes 3. Porque Deus dá trabalho aos homens para treiná-los. Trabalho aqui é sofrimento. Deixa Deus te fazer esquecer do seu sofrimento. Ele diz, Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Não tem mais aquela saudade doída. Ai, como poderia ser diferente. Ai, como eu gostaria que... Ai, mas se não tivesse acontecido isso... O quê? Isso é conversa de crente? Não! Aconteceu, acabou. Ponto. Aconteceu, não aconteceu? Você ainda não está arrebatado, não é anjo. Ainda existe o reino natural. Aconteceu, acabou. Não tem que ficar se culpando, não tem que entrar... mas se eu na época tivesse feito... Só que essa época é outra. Você tem mais investimento, mais sabedoria, mais discernimento. Não fez, morreu o assunto. Primeiro memorial, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Segundo memorial que ele levanta, José optou por não condenar-se aos embaraços dos irmãos. 52, e ao segundo chamou Efraim, porque disse... Por quê? Que na terra da aflição muitos se enterram, muitos perdem o que têm. Por quê? Por causa dos embaraços. Optam pelo embaraço, optam pelas dores. Ai, como eu estou sofrendo. Tá, você está sofrendo, mas já Deus deu o escape, deu o Espírito Santo, deu força, deu palavra. Levanta a tua cabeça e segue em frente. Tenha ânimo. Quando Josué estava prostrado, o Senhor diz, por que você está prostrado? Levanta, porque tem uma causa para o seu problema e também tem uma solução para o seu problema. Descobre o anátema, descobre quem é que fez o que não devia fazer. Agora fica prostrado, fica abatido, se torna vencido, se coloca debaixo de condenação, como se o seu problema não tivesse solução. A solução para o seu problema já aconteceu há 2000 anos atrás, quando ele disse tudo está consumado. Qual é o nome dele? Isso. Ele morreu na cruz para que não houvesse condenação na sua vida. Para que você olhasse para os embaraços do seu passado e tudo o que aconteceu com você e dissesse, espera aí um pouquinho. Deus vai me fazer esquecer. E a minha memória serão para apenas as coisas boas.
E eu não vou ficar uma pessoa triste, abatida, porque eu perdi esse, perdi aquele outro. Ah, eu queria tanto que fulano, que meu filho me amasse como eu amo. Vai fazer o quê? Não ama? Você vai matar o cidadão? Não. Então, você vai viver, e vai viver muito bem. José aprendeu a viver muito bem, longe da família, no meio de estranhos, com pessoas estranhas. Os irmãos não o amavam, o contrário de Faraó, que tinha um apreço especial por José. Depois de mim, você é o maioral nessa terra. Nosso Deus é o Deus de substituições. Você pode não ter tudo o que você quer, mas certamente você terá tudo o que você precisa. Tudo que você precisa, você vai ter. E o segundo, ele diz, você vai ser Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Coração limpo. Quando você tem o coração limpo, não tem deserto que vai fazer você entrar no caos. Limpa seu coração. Limpa sua alma. Terceiro, que conseguiu tirar a condenação, quero falar sobre Moisés. Hebreus capítulo 11. Vai lá comigo. Você conhece a história de Moisés? Hebreus capítulo 11. Os pais de Moisés também não aceitaram a condenação de matar o menino. Você sabe, Moisés foi salvo pelos pais porque era bonito. A vantagem aqui para quem nasce bonito, né? Tem nenê que nasce assim. Não assim, mas assim, sabe? Eu gosto de nenê, tem gente que diz, mas para mim todo nenê é bonito. Mas Moisés era muito bonito. E o pai e a mãe dele olhou e falou, gente, que judiação matar esse menino. E se ele nascesse feio? Mas ele nasceu bonito. O pai e a mãe olhou para ele e disse assim, gente, esse menino é muito bonito, dá dó de matar esse menino. Esconderam o menino por 3 meses. Aí não dá mais, fizeram um plano. A irmã disse, mãe, vai ser assim, tá? Então vai, deu certo. A mãe desmamou o menino, foi a ama do menino de leite. Teve a oportunidade de ficar por dentro de tudo e foi para o palácio de Faraó. Chegou lá, aquilo dentro dele incomodando. Quem era Moisés? Vestido de egípcio, com a ciência do Egito, mas o sangue dele é hebreu, a alma dele é hebreia. Moisés um dia vê, mata o egípcio em terra. No outro dia vê 2 hebreus brigando, é descoberto, ele diz, pronto, agora eu vou fugir. O faraó descobriu, mandou atrás dele, ele foi para a terra de Midian, e aí foi fazer família. Depois de 40 anos o Senhor foi buscá-lo, e disse, agora é a hora. Antes você adiantou um pouquinho, mas agora é a hora. Houve aquela situação, ele volta e tudo dá certo. Mas o que o escritor aos Hebreus diz sobre Moisés, ele recusou o conforto do Egito. Ele recusou a oportunidade do Egito. Ele recusou tudo que o Egito... Mas espera aí. A mãe dele fez tudo o que fez para salvá-lo e dar a ele uma grande oportunidade no Egito, no palácio de Faraó. Ele recusou tudo isso. Por quê? Porque aquilo era contra a natureza dele. Ele tinha uma natureza hebreia. Agora eu quero falar sobre uma coisa mais profunda do que falamos em José, do que falamos em Jabes. Quando Jesus veio morar em você, e deu a você e a mim o Espírito Santo, foi formado em nós uma nova natureza. E quando nós temos oportunidades e chances e situações confortáveis no mundo que agridem a nossa nova natureza, nós rejeitamos. Você não consegue aceitar o afago do Egito, a cobiça do Egito, o conforto do Egito, porque você tem um dono. Porque no seu sangue corre um outro sangue. Porque a sua natureza é outra. Você está ali, mas você olha para tudo aquilo, você fala, eu não sou daqui, eu não pertenço a isso, eu não posso continuar assim.
E você começa a entrar num desespero. E você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com essas pessoas? O que deu na minha cabeça? Qual foi a vaidade que me trouxe aqui? Qual foi a soberba que me trouxe aqui? Qual foi o laço, o dardo do inimigo que me trouxe nesta reunião com a impiedade, nessa concupiscência egípcia? E a sua nova natureza fala mais alto e você sai correndo dali. Por quê? Porque você não é daquilo. Você não pertence àquilo. Você tem um dono, você tem uma natureza, você tem um Deus, você tem um Espírito dentro da sua alma. E quando você percebe que o diabo começa a te envolver com as facções egípcias, com as tentações egípcias do Egito deste mundo, aquilo é como se estivesse defraudando você. É como se a sua alma ficasse em desespero. E foi isso que aconteceu com Moisés. O conforto do Egito para Moisés era uma condenação. O desejo do mundo para o crente é uma condenação. O apetite, a cobiça, os desejos, os prazeres do mundo é uma condenação. O crente não troca a paz com Deus por causa dos prazeres mundanos. Por quê? Porque ele entende que é uma condenação. E aí você fica a observar alguns crentes que servem a dois senhores e convivem muito bem na igreja quanto no mundo. No mundo eles se sentem bem, porque já estão condenados. Já trazem sobre si o selo da condenação, já se adequam ao pecado, já se adequam ao mundanismo, e tudo para eles não tem problema, tudo está normal, mas isso não tem nada a ver, aquilo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nada tem nada a ver. Aí chega no céu e fala, aqui isso também não tem nada a ver. Hebreus capítulo 11, versículo de número 23, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Os pais não aceitaram a condenação que pesava sobre o menino. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos concordar que para um hebreu escravo e filho da filha de Faraó, é uma posição e uma oportunidade ímpar, não é verdade? Espera aí. Tá, na empresa eu sou firma, mas agora eu sou empregado, mas agora o patrão está me chamando para participar com ele de uma mesa aqui e tal, eu não vou, porque lá eu sou um simples funcionário, mas aqui todo mundo vai ver que eu estou sentado na mesa do patrão, e eu estou assim com amizade com o patrão, e aí... Moisés recusou. Ele não aceitou. Aquilo agrediu a identidade hebreia dele. O mundo agride a sua identidade cristã, sabendo que Cristo morreu para que o mundo não exercesse domínio sobre você. Cristo morreu para que o pecado não dominasse mais sobre a sua vida. Cristo morreu para que você vivesse uma vida de santidade. Moisés não se conforma com a condenação que pesava sobre ele. Eu estarei participante dos opressores do meu povo. Eu não vou viver assim. Aí a Bíblia diz assim: escolhendo antes ser maltratado, fugir por nada com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que você entende disso? O ímpio tem isso, o ímpio vive isso, o ímpio desfruta disso. Eu prefiro não ter com os crentes, os santos, o que os ímpios têm, mas eu, versículo abaixo, prefiro o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Você pode dizer amém? Amém. Você olha para o teu irmão e vê se ele prefere o vitupério, a humilhação de Cristo do que os tesouros do Egito. Vê para ele, olha para ele. Será que ele tem preferido? Será que ele tem optado pelo vitupério de Cristo, pela humilhação, pela humildade, pela morte de cruz, ao invés dos tesouros do Egito? Tem crente que fica louco com a vaidade do Egito, com a cobiça do Egito, com o comportamento do Egito. É o mundo, tudo quer acompanhar o mundo.
Quer saber? É só olhar no Facebook dele. Facebook é uma coisa impressionante, né? A Bíblia diz que os pecados, eles seriam expostos. E é mesmo, você pode olhar no Facebook. Essas irmãs desvirtuadas, tudo no Facebook. Eu não vejo porque eu não me interesso com isso aí. Não quero nem saber da tua vida. Eu prego e aí você vai ver com Deus aí o negócio. Mas você pode ver. Irmãzinha, né? Que quer ser tipo assim, Jezabelzinha. Está lá. Está tudo lá. Dalila, Jezabel, está tudo lá. Expõe os pecados. E aí que você vê? Você prefere os tesouros do Egito? Para você as coisas do Egito são tesouros? Quero falar agora sobre 5 moças. Números 27, 7 e 8. Tem irmão que faz assim, upa, passou a fase o esboço do pecado. Números, capítulo 27. Quero falar de 5 moças. Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 filhas de Zelofeade. Esse homem era da tribo de Manassés, ele não tinha tido um filho. E segundo a lei, a maior herança para o filho mais velho, depois o resto dividido entre os homens. Mulher não tinha vez. Mulher não ganhava nada, ganhava, casava com o marido. O marido recebia a herança da tribo, e aí, mas elas, Números 27. E elas não iam ter direito de nada. Elas olharam e disseram, peraí, a culpa do pai, o pai tinha morrido. A culpa do pai não é que ele não quis ter, que não veio 5 e veio 5 mulheres. Nós temos culpa de ter nascido mulher? Não, nós precisamos resolver a situação. A Bíblia diz assim, no capítulo 27, versículo 1. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e esses são os nomes delas, Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, e apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eliázer, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregavam contra o Senhor, quer dizer, não era um rebelde, no grupo de Coré. Mas morreu de velhice, no seu próprio pecado, na sua própria vida, não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da família? Porquanto não teve filhos. Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés teve a sabedoria de não julgar precipitadamente e levou o assunto para Deus. Falou, Senhor, tem 5 moças aqui, querendo mudar a lei. A lei da divisão. Como é que faz? Elas não aceitaram a condenação de não herdar. Existem coisas que acontecem na sua vida que te coloca numa situação de perda. Mas você não teve culpa, ninguém teve culpa. E simplesmente você cruza os braços. Você não vai atrás, não vai lutar, não vai tentar mudar a situação. Fazer o quê? Aconteceu. Mas você não percebe que isso te causa uma profunda tristeza. Isso te leva a um comportamento de tristeza, de abatimento, de indignação, de rebelião. Quantas vezes os crentes olham para as situações da vida, agora nós não estamos falando nada de pecado, agora nós não estamos falando nada de condenação no sentido de outros fazerem, nós estamos falando de curso natural da vida, de situações naturais da vida. Por exemplo, o cego Bartimeu, ele teve chance, ele foi atrás. Por exemplo, as filhas de Zelofeade. Espera aí, quem é que tem culpa nessa situação? Tem alguma culpa nessa situação? Não tem. Agora, nós vamos ser prejudicadas quando nós não temos culpa, o pai não tem culpa, Moisés não tem culpa. Então nós temos que falar para nós resolvermos essa situação. Você aceita condenações da vida natural? Assim, de braços abertos? Você aceita as perdas da vida? A anuência? O ficar de lado? O ficar sem? O não ter com naturalidade? Eu estou falando de casos. Fazer o quê? Teve jeito. Mas você fez tudo o que podia? Por exemplo, seu casamento. Vamos lá, vamos falar sobre exemplos, que fica mais fácil para você entender. Seu casamento já está aí do jeito que está, faz 20 anos, faz 10 anos. Aí você fala, fazer o quê? Quer dizer, você aceita uma situação e você
Não tem adultério, não tem nada, só que o casamento está indo de mal a pior. E você simplesmente aceita por quê? Porque não tem nada para fazer. Quais seriam outros exemplos que nós poderíamos usar? Da sua vida, do seu particular. Quantas pessoas você olha lá no mundo mesmo que rejeitaram ficar atrás e que arregaçaram as mangas para sair adiante? Existem pessoas que querem o melhor fazendo o pior. Ó, Senhor, eu quero passar no concurso da prefeitura. Que bom, algo bom, só que ele não estuda. E ele quer passar no concurso da prefeitura. E aí ele faz a prova e ele não passa. É fazer o quê? Deus não quis que eu passasse. Não era vontade de Deus que eu passasse. Agora, como é que os crentes podem aceitar o perder, ou ficar à beira do caminho, sem esforço, sem luta, sem exercer um esforço contra a força opositora que vem contra eles? A minha vida não muda, mas você tem feito alguma coisa para a sua vida melhorar? Você tem investido, você tem buscado planos, você tem orado. Essas moças não se conformaram em não ter herança e disseram: nós vamos precisar dar um jeito nisso. E para que elas falassem com Moisés, você sabe que elas tiveram que orar muito tempo, jejuar muito tempo, orar muito tempo, e o medo de Moisés identificá-las como rebeldes diante de uma lei, de um mandado. Ele podia identificá-las como rebeldes, mas elas enfrentaram o desafio e o perigo e foram. E sabe o que Deus diz? Moisés não julgou a causa, e Deus mandou dizer o seguinte, versículo 7: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Pastor, mas por que Deus já não derrama tudo uma vez? Eu tenho que ficar pedindo, buscando, orando, batendo, e fazer muito exercício? Isso dá muito trabalho, pastora, porque isso vai me suar, isso vai me custar. Parábolas são expostas claramente sobre o dever da perseverança e da oração, como o do juiz. O juiz iníquo, que a mulher bateu, até que recebeu justiça, como o amigo que recebe visita de repente, que vai na porta do amigo e que insiste, até receber. A sua insistência faz diferença. Elas poderiam simplesmente terem se acomodado, ou você acha que elas foram as primeiras? Não foram as primeiras. Casos como esse já existiu. Mas por que não fez por elas? Porque elas não pediram, não ousaram, não foram intrépidas, não foram atrás daquilo que ela queria. As 5 foram atrás do que queria. Não aceitaram a condição natural de ficar fora da divisão da herança. E existem pessoas que geram comportamento conformista, que geram comportamento de mazela, de miséria, de letargia, e diz: fazer o que? Deus quis assim, Deus quis assim. A vontade de Deus é que nós tenhamos o melhor. O melhor. Você não acredita nisso? Quantas coisas na vida você não tem, não é porque Deus quer que você não tenha, mas porque você não pediu, porque você não ousou, porque você não foi atrás. Você quer prosperar em qualquer área, mas você não quer enfrentar desafios, mas você não quer suar a camisa, mas você não quer fazer diferente. Como é que você vai conseguir? Nunca. Houve vários episódios semelhantes a esses, que elas ficaram sem herança, mas essas aqui se negaram em ficar. A coisa tem que mudar. Elas falaram: vai ter que mudar, porque nós não aceitamos essa situação. Não vos conformeis com este mundo, diz Paulo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer qual é a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus.
Quando você não se conforma, quando você usa a luz no seu entendimento, o poder do Espírito Santo para transformar situações, transformar você mesmo, para não se adequar àquilo que Deus não tem para você. É tão fácil você olhar para a sua vida, é isso que Deus tem para mim? Subserviência, escravidão, limitação, é isso aqui que Deus tem para mim? Ser tratado desse jeito, viver dessa maneira? E fazer o quê? Isso aí que eu tenho. Não tem melhor porque não busca. Você precisa buscar. Você não pode aceitar a condenação imposta pela vida, pelo diabo, pela circunstância, ou simplesmente está imposta pela sua letargia. Se você agir um pouquinho, a coisa já muda. Você tem que ser melhor a cada dia, não é não? Elas falaram o que é justo. Você tem buscado o que é justo para você? Mas eu estou esperando a vontade de Deus. Deus é que sabe. Isso é conversa de crente preguiçoso. Quando você pergunta para um crente, mas Deus é que sabe, estou dentro da vontade. Crente preguiçoso. Crente que diz assim, Senhor, o que o Senhor fizer tá bom. Aí quando Deus faz, ele não gosta. Reclama, murmura e desvia. Peraí, que maluquice é essa? Você tem que buscar, ter afinco, determinação. Deus, a tua palavra diz e é assim. Deus, eu preciso, olha a minha necessidade. Deus. Efésios 3:20, porque aquele, não precisa abrir, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele faz além, muito mais daquilo que você pede ou pensa. Segundo o quê? Segundo o meu desejo, a minha vontade. Sou pessoa de muitas vontades. Não, segundo o poder do Espírito que trabalha dentro da sua vida. Busca, luta, batalha por aquilo que é justo. Senhor, isso é justo. Eu fui restaurado, salvo para aquilo que é justo. Eu tenho direitos no Evangelho. Jesus comprou e eu tenho direitos. Ele se fez pobre para que eu enriquecesse. E eu tenho direitos e vou atrás dos meus direitos. Uma herança que ninguém reivindica, vai para o governo. Elas pediram o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. Tudo que é o pai divide pelas 5. Tudo que era do pai divide pelas 5. Se elas tivessem ficado quietinha. O que tinha acontecido? Nada. Quando você fica quietinho, não ora, não busca, não batalha, o que acontece com você? Nada. Nada. Mas Deus não vê, está vendo tudo. Mas se você está enxergando alguma coisa? Está enxergando aquilo que é justo, aquilo que é. Mas eu tenho que pagar um preço muito alto. Para quê? Para que você tenha paz? Pague. Para que você tenha identidade? Pague. Para que você tenha uma vida que agrade a Deus, uma vida de serviço? Paga o preço. Pode dizer amém? Amém. Agora eu quero falar, último, de uma mudança. Uma pessoa que não aceitou uma condenação que havia sobre ela. E você pega em vários versículos que ele escreve. Vá comigo em 1 Pedro. Você conhece Pedro um pouquinho, não conhece? 1 Pedro. Pedro era um bom homem. Só que ele tinha um problema. Todos nós temos problemas. E tem crentes que têm problemas como o de Pedro. Pedro era uma pessoa que ele tinha um comportamento volúvel. Por causa que ele era alguém emocionalmente aguçado. E por diversas vezes ele manifesta isso. Mas em Mateus 26, você não precisa abrir, você está aberto em 1 Pedro. A Bíblia diz que quando ele nega Jesus, ele chora amargamente. E em João, no capítulo 21, ele diz aos discípulos, nós não podemos ficar parados, vamos pescar. E ele volta a pescar. Mas aquilo não era mais vida para ele, não pescou nada, não deu certo. Pedro estava meio que perdido. Porque ele não aceitava quem ele era. Ele não aceitava o que tinha havido dentro dele. Quando Jesus olha para ele e diz, Satanás pediu para você andar contigo. E ele diz, eu nunca vou te negar. Pedro não se conforma com aquela identidade matura que havia dentro dele. Você já amadureceu? Pastor, eu estou com quase 40. E daí? A maturidade não tem nada a ver com idade.
Maturidade tem a ver com responsabilidade. Quando você amadurece, quando você opta por dever ao invés de desejo, são dois que começam com D. O diabo também começa com D. Entendeu? Você opta por dever ao invés de desejo, você está amadurecendo. Agora, quando você é só... o que eu quero? Mas você precisa fazer isso. Não, mas eu preciso, mas não estou sentindo. Eu tenho que perdoar, mas não estou sentindo. Imaturo. Pode ser 50 anos, 60, 70. Crente não perdoa? Imaturo. Crente não ama? Não ajuda? Não cumpre o mandamento? Imaturo. Quantas vezes Paulo dizia, vocês têm que ser criados com leite. Porque são crianças, são imaturos. Numa igreja já velha. Por quê? Porque a maturidade você vê por cumprimento de responsabilidade. E Pedro era imaturo, volúvel. E eu quero falar para você sobre o amadurecimento dele e os conselhos que ele dá sobre nós recusarmos a condenação da imaturidade. Você não pode aceitar a condenação da imaturidade. Você não pode aceitar que a sua alma seja uma alma dominada pelo desejo. Tem crente que ele vai envelhecer, vai usar bordão e vai ser um crente imaturo, igual uma criança. Por quê? Porque ele não soube entender uma coisa. Rejeitar a condenação da imaturidade. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 1. Olha o que ele diz. 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades. Nós temos que crescer. Nós temos que crescer, amadurecer. Ele diz, vamos começar assim, leite não falsificado, o correto da palavra, para que vocês possam ser fortalecidos e vocês possam crescer. Versículo 5. Vocês são como pedras vivas, edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vocês é o templo do Senhor. Então vocês precisam entender isso, que não pode existir alteração emocional, dominados pelas emoções. Vocês têm que ser dominados pelo Espírito. Versículo 11. Aí ele diz, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, que faz guerra contra a alma de vocês. Ele diz, amados, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros nesta terra, e existe dentro de vocês concupiscências, desejos carnais, que vão combater contra a alma. Abstenha-se disso, fiquem livres disso. Porque vocês serão imaturos, porque a concupiscência vai dominar. Você se conforma do jeito que você é? Você está contente do jeito que você é? Se você disser eu estou, você já está reprovado. Tem que existir dentro de você um inconformismo, dizendo eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Mas não é só conclusivo não, tem que ser ativista. Você tem que trabalhar para isso, trabalhar para melhorar. Você não pode estar contente com esse jeito seu. Você não pode, você tem que melhorar. Todo mundo sabe que você é maledicente. Pastor, o que é maledicente? Fofoqueiro. Você sabe, todo mundo sabe, só você não sabe. É possível, vai. Só você não sabe que você fala mal dos outros. Você tem que mudar isso. Você tem que mudar esse comportamento seu. Por quê? Porque ficarão de fora. Então você tem que olhar para você e falar, não, eu quero mudar. Pedro olhou para si, quando o galo canta, chora amargamente o gosto da traição, o gosto dos desejos, o gosto daquilo que havia dentro dele, e ele chora amargamente, e agora ele aconselha a igreja, amados, o que existe dentro de vocês vão combater contra a alma, macular a alma, fiquem livres disso. Versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Aí ele diz o que escreve Isaías, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele está dizendo, Jesus me sarou da minha imaturidade,
do meu destempero, da minha infantilidade. Ele me curou. Vocês precisam ser curados também, porque Ele morreu na cruz para isso. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Fala um homem que não se conformou do jeito que ele era. Um chefe líder da igreja. Alguém que mudou a própria história, porque mudou a própria personalidade, as próprias deficiências da personalidade. Aí você olha e diz: ah, eu sou fraco, é porque eu fui abandonado, é porque eu fui rejeitado, é porque minha mãe, é porque meu pai. Está aí alguém que olhou para si e diz: eu não me conformo com o jeito que eu sou. E eu preciso mudar, eu preciso transformar. E no primeiro sermão dele 3.000, e no segundo 5.000 se converteram a Cristo. Alguém que não se conformou em ser volúvel, em ser instável, em querer uma coisa agora e outra amanhã. Um crente que amadureceu, porque Jesus olhou para ele e disse assim: quando você se converter, Jesus disse: você não é convertido. E para alguns de nós Jesus está dizendo: escuta aí, você não é convertido, você vive me negando, você vive destemperado, vive vivendo nas suas emoções. O que você faz? Não vejo a hora que o culto acaba. Não, não é o culto que tem que acabar, é a sua indolência com a sua personalidade, com o seu caráter, com as mazelas que existem dentro de você. O que tem que mudar é você. Eu acho que a liturgia do culto tinha que mudar, eu acho que o céu tinha que mudar, que Deus tinha que mudar, que a palavra... Não, quem tem que mudar é você. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que ser transformados. Esses versículos saem da boca de um homem que não se conformou da maneira que era, e buscou mudança, e buscou transformação, e foi líder da igreja. Agora, se você aceita a condenação da sua personalidade, a condenação da sua imaturidade, a condenação da sua falta de crescimento, você vai continuar nesse impasse, você vai continuar sem crescimento, você vai envelhecer dentro da igreja, literalmente ficando velho. Fica velho. Porque crente não fica velho, sabia? Crente não fica velho. Crente se renova de dia em dia. Quanto mais você está em Cristo, mais novo você fica, mais animado, mais cheio de fé, mais cheio de paz, mais cheio de vigor, mais cheio de entusiasmo. Se você envelheceu, é porque está faltando a ação transformadora do Espírito Santo dentro de sua alma. Agora eu quero ler um versículo com você. Quero que você vá comigo só para você entender, Provérbios 29, 24. Se esse é o seu caso, Provérbios capítulo 29, versículo 24. Aquele que começou uma boa obra tem que completar. Jesus quer completar a obra na sua vida. Você não pode aceitar a condenação de Jabes. Parente, família, não pode. Você não pode aceitar a condenação dos embaraços. Você não pode aceitar a condenação de viver segundo o Egito. Você não pode aceitar a condenação natural das coisas por falta de buscar. Você não pode aceitar a condenação do seu jeito de ser. Seu jeito de ser pode duas coisas: te abençoar ou te condenar. O que você escolhe? Eu sou desse jeito aqui, mas me falta nada. Você pode rir também se você quiser. Eu sou do jeito que eu sou, mas tudo bem na minha vida. Ou você pode ser um Ló do lado de um Abraão. Você já pensou que você pode ser um Ló do lado de um Abraão? Você sabia que tem isso, né? Tem muita gente que é Ló, está do lado de Abraão. Aí vai chegar lá no céu, meu Abraão está aí, mas você é Ló, você não tem lugar aqui não, meu irmão. Eu não te conheço. Ué, mas na terra eu vivi bem, abençoadão, e eu tenho certeza. Mas escuta, era por causa do reflexo.
Você tem um Abraão perto de você? Eu já preguei isso uma vez. Você pode ter um Abraão e estar debaixo da sombra dele. Aí... E aí, como é que faz? Você pode estar do lado de um Abraão. E você pode ser um Ló. E aí, se separasse na terra, ainda você abriria os olhos. Agora, e se não separar na terra, só descobrir na eternidade? Aí, tarde demais. É ou não é? Então, o que é que você tem que entender? Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu não posso aceitar condenação, maldição contra a minha vida. Provérbios 29, 24. O que tem parte com o ladrão, odeia a sua alma, ouve maldições e não denuncia. Parte com o diabo, odeia a própria alma, ouve maldições, está debaixo de maldição, de condenação, está perdendo, está se vendendo ao mundo, está aceitando tudo de boa, aceitando tudo como natural, está debaixo de condenação. Mas está tudo bem. O que está tudo bem? Agora vá comigo em Salmo 50, volta aí um pouquinho. Salmo capítulo 50, versículo 18, parecido, mas não é igual. Salmo capítulo 50, versículo 18. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos, o que queremos, o que oramos, o que projetamos, segundo o poder que opera dentro de nós. O poder de não aceitarmos a condenação. Não aceitamos a condenação, porque Jesus morreu na cruz para que nós trouxéssemos a imagem e semelhança dele. Eu não aceito a condenação de Jabes. Qual é a condenação de Jabes? Dores alheias. Eu não tenho nada a ver, você ainda vive na rejeição, você foi rejeitado. Não aceito. Eu sou uma nova criatura em Cristo. A minha vida será boa. Paulo escreve e diz assim: regozijai-vos no Senhor. Eu vos digo, regozijai sempre. Eu tenho que ser alegre. Não vem comigo com essa cara feia, com esse mau humor, não. Eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser feliz. Você é feliz, meu irmão? Você é feliz? Jabes foi feliz. Por quê? Porque ele disse: espera um pouquinho, minha mãe estava num dia ruim, um parto difícil, e eu não tenho nada a ver com isso. Salmo 50, 18. Quando vês o ladrão, consente com eles? Então tens a tua parte com os adúlteros, com aquele que adultera, com aquele que não é fiel. Você vê o ladrão, você vê o diabo tentando amaldiçoar você, tentando colocar a sua vida numa condenação, e você simplesmente consente. Por que consente? Você não fala nada, você fica quieto. Então o Senhor diz: você tem parte com o ladrão, você tem parte com o inimigo. É que ele estava falando do ímpio, ele não estava falando do crente, dura isso, né? Você vê o ladrão e consente, você tem parte com ele. Parte. Você aceita a condenação alheia, você aceita a condenação por embaraço, você aceita a condenação do Egito, você aceita a condenação do prejuízo, das perdas, você aceita a condenação da imoralidade, da concupiscência e da fraqueza, da debilidade, e assim vai. Tudo que há dentro de você. Você não pode aceitar as coisas ruins que existem dentro de você, porque senão você vai entrar em condenação. Mas eu sou assim faz muito tempo. Então faz tempo que você devia já estar mudando. Tem muita gente que vai agradecer se você melhorar. Muita gente. Vamos começar. Os anjos, o Espírito Santo, né? Vai ficar feliz, né? As pessoas que convivem com você vão agradecer se você melhorar. Você mudar o seu jeito de olhar, de dizer, de falar, sua maneira de expressar. Mas eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo, esse negócio não é bom, porque eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Só que morrer não é o fim, né? E depois? Como é que é? Fala aí. Vou para o inferno assim. Eu nasci assim, cresci assim, vivi assim, casei assim, continuei assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim. Mudança. Jesus disse: eu não coloco vinho novo em odre velho. Temos que buscar mudança, temos que buscar transformação. Eu quero terminar essa mensagem mais cedo, comecei mais cedo, porque eu quero que você ore sobre esta palavra. Nós começamos em Romanos capítulo 8, versículo 31, 32, não precisa abrir, 33, 34, foi o que você já leu. O que Paulo nos faz refletir ali, ele diz assim:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu faço para você a grande pergunta. Quais são as coisas do seu interior, da sua vida, que têm sido contra os planos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida? Ele diz, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará com ele todas as coisas? Aí ele continua dizendo assim, quem é que pode nos condenar? Se somos escolhidos, Deus nos escolheu. Quem pode? Quem pode? Quem pode nos colocar em condenação, se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está sentado à direita de Deus e também intercede por nós? Quem? Quem pode me convencer a aceitar as dores alheias e continuar num sistema de tristeza e de abatimento? Quem pode me convencer a me render aos embaraços e aceitar que as pessoas, elas governem a minha maneira de viver? Quem pode me convencer a aceitar o Egito como um conforto? Quem pode me convencer a com naturalidade encontrar no prejuízo um conforto, nas perdas um conforto? Quem pode me convencer a continuar do jeito que eu sou? Ninguém. Cristo tem para mim uma nova criatura, uma nova pessoa. Cristo tem para você novas coisas. Se você está contente com o seu jeito de ser, você já está debaixo de uma condenação, de envelhecimento. Não há novidade, não há mudança. O Espírito Santo não tem mais lugar na sua vida. E Jesus diz, aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Que impedir, que frustrar, que não aceitar as obras do Espírito Santo, que apagar a chama do Espírito. O que o Espírito Santo veio fazer na sua vida? Transformar você. Se pudesse ter um espelho agora, e você tem, que é as Escrituras, você olharia para dentro de você, qual dessas condenações você tem aceitado?